Boa noite, povo de Jesus, graça e paz, amém? Quem está com fome diz amém. Mais gente com fome aí, parece que foi a maioria aí. Que bom estar aqui com os irmãos, que privilégio estar com vocês nesse tempo. Estamos ali em Mato Grosso do Sul, né? A gente precisa ficar instruindo o pessoal sempre acha que Mato Grosso do Sul é a mesma coisa, né? Mas é Mato Grosso do Sul. E alegria estar com os irmãos, grato pelo convite, pela honra, né, de estar ministrando a palavra do Senhor, estar aqui com os irmãos nesse tempo também, rever aqui amigos, pastor Wagner, Nilton aqui, né, pastor Milton Monte, poder encontrá-lo aqui, a igreja de Jesus, outros pastores aqui dessa igreja também, irmãos, nós encontramos por aí em alguns momentos de congressos, conferências. Então, alegria estar com a igreja do Senhor nesse tempo aqui, nesta cidade, nesse estado, um estado tão abençoado por Deus, que em nome de Jesus, cada dia mais vai crescendo e multiplicando pela graça, bondade e misericórdia do Senhor. Estamos em Ivinhema, uma pequena cidade ali da região sul do Mato Grosso do Sul, na Igreja Batista Ebenezer, a IBEI, em Ivinhema, há 14 anos servindo a Deus ali, há 2 anos e meio como presidente da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense e já há uns 7 anos por aí, né, trabalhando, servindo junto com a Junta de Missões como voluntário aí na coordenação do Centro-Oeste, na Igreja Multiplicadora, e tem sido um tempo de muito aprendizado. No comecinho tem aquelas perguntas, pastor Nilton Monte, que é assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu já descobri, eu precisava aprender muita coisa, e eu não saí ainda porque tem muitas outras coisas para aprender ainda, e essa tem sido a oportunidade de aprendizado. Sou natural de Cacilândia, aqui na divisinha do Goiás, né? Ali estamos já quase 30 anos longe da região leste do estado, da divisa do Goiás, mas hoje estou acompanhado da minha digníssima esposa também, né? Somos naturais ali da cidade, e é um privilégio tê-la comigo, nem sempre essa oportunidade, né? E muito menos no dia do aniversário dela, ela me seguir numa viagem tão longa para estar comigo aqui. Então, eu sou grato a Deus pela vida dela, né, na caminhada, e pelo esforço dela, um dia de aniversário, pastor Wagner, uma coisa assim, na esposa, dizendo, o que eu vou fazer? Vou viajar com meu marido, nós vamos, né, passar umas horas aí na estrada, e tem sido sempre um tempo agradável. Então, agradeço a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos. Igreja que, né, nós temos orado pela vida de vocês, tá? Na época do pastor Carvalho, acompanhamento, né, de um processo de transição. Talvez vocês não me conhecem, e eu não conheço os irmãos dessa igreja, mas Deus conhece vocês e nos conhece. E há muitos anos vocês fazem parte das nossas orações também aqui no estado, né? Conversando com amigos, pastores dessa região. Então, nós temos orado pela vida de vocês, a família, né? Há muitos anos. Então, oportunidade, privilégio de estar com os irmãos também. Convido você a abrir sua Bíblia no texto proposto aí da nossa reflexão para esse tempo junto. E eu acredito que muitos aqui têm feito um grande esforço para estar aqui, principalmente hoje, do seu trabalho, das cidades vizinhas, para esse tempo de congressamento, tempo de comunhão. Então, eu tenho uma grande responsabilidade, as oportunidades nos traz responsabilidades, que é compartilhar a palavra de Deus. Mas vocês também têm. Então, eu tenho o dever e a responsabilidade de compartilhar o que Deus colocou no meu coração. E aí, presta atenção na outra parte que agora é de vocês. O que vocês vão fazer com isso é uma responsabilidade de vocês. Então, seja forte, seja firme. Anote aí para você não esquecer depois, né? Aquilo que Deus vai falar ao coração. Talvez eu nem vou falar aqui, mas Deus vai falar ao seu coração. Então, aí isso é com você, a partir daqui para o local onde você está, nesse estado e nesse país. Mateus capítulo 28, e o texto aqui, ele
foi mencionado e compartilhado a partir do versículo 19, mas eu quero aqui pedir a autorização aqui da diretoria, do presidente, para caminhar a partir do 16, um pouquinho antes aí, porque tem algumas questões que julgo ser importante para a gente finalizar a nossa reflexão a partir desse texto, a partir da Mateus 28, versículo 16, então até o versículo 20. Mesmo assentado como você está, quero ler o texto junto com os irmãos, identidade cristã, e hoje eu quero ler a partir do 16, nós vamos refletir a partir desses dias de hoje, até amanhã à noite. Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar. Pai, obrigado pela palavra do Senhor, obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos ajuda a compreender, a ter discernimento da palavra do Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui presentes, ó Deus. Obrigado por esse tempo de comunhão que nós nos reunimos aqui, ó Deus, para ouvir a voz do Senhor Jesus, para ouvir o Espírito Santo do Senhor. Pai, que na Tua misericórdia o Senhor me alcance e os meus irmãos também, para aquilo que compartilharei aqui, Senhor, que seja, ó Deus, o direcionamento do Senhor à minha vida e às nossas vidas, aqui e a partir daqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. A temática proposta para esse tempo, identidade cristã, é um tema sempre relevante. O fato de nós nos acostumarmos a algum ambiente, a algum contexto e muitos textos, às vezes ele nos prejudica quanto à compreensão. E às vezes nós lemos esse texto, como nós já citamos muitas vezes, e nós já temos às vezes dificuldade de refletir a partir dele, porque já fica no automático, o texto da grande comissão, e daqui a pouco nós vamos lendo isso e nós já não estamos refletindo mais a partir disso. Então esse é um tema que é simples em alguns aspectos, mas ele é complexo e necessário em outros muitos aspectos que compreende toda a vida cristã. Há uma citação, e você espere eu terminar a conclusão para fazer aí o julgamento, porque é uma citação de Marx, e diz aquele pastor é marxista, será? Mas diz assim: os filósofos só conseguiram interpretar o mundo de modo diferente. A questão, porém, é transformá-lo. Então, ele vai fazer lá a sua observação a respeito dessa questão em termos de sociedade, dizer que os filósofos eles conseguiram interpretar o mundo de um modo diferente. Cada um teve a sua interpretação, mas o grande desafio não é interpretar. Não é só ter uma ideia a respeito disso, fazer uma análise, um diagnóstico desse mundo. A questão é o que nós vamos fazer com isso agora. É compreender. Nós entendemos o mundo, entendemos os perfis, as ideias, mas a questão é transformá-lo. E nesse ponto eu concordo com essa afirmação de Marx, mesmo não concordando com ele sobre o caminho para essa transformação, que hoje tem se transformado no evangelho, às vezes, de um descaminho do evangelho, que é transformar o mundo pelo evangelho social, que você, então, vai focar no evangelho dessa transformação. Então, são questões que nós precisamos considerar. Mas nós corremos o risco de, como líderes, seja do departamento de uma igreja, de uma congregação, de uma missão, plantação de igreja, seja onde for,
ou teólogos, ou mestres, ou doutores, pastores, apresentar ideias, apresentar interpretações sobre Deus, sobre o mundo, sobre as pessoas, sem transformá-las. E essa parte prática da vida cristã sempre foi e sempre será um grande desafio e será sempre difícil. Aliás, ela é impossível sem a transformação da alma, do ser humano, na sua alma, no seu caráter, sem a transformação do Espírito Santo de Deus. Reflexões são importantes, são necessárias. A reflexão nos permite, ou permite que as pessoas tenham novos entendimentos, novas filosofias, às vezes são necessárias, às vezes importantes, mas só os regenerados em Cristo Jesus possuem a chave para as transformações da alma do ser humano, da vida do ser humano e, consequentemente, uma melhor vida em sociedade, uma vida renovada a partir da transformação daquela pessoa por inteiro. Um dos textos que é conhecido de muitos, se não de todos, que é Jeremias 29, quando Deus vai dizer que o propósito dele para as pessoas eram propósitos bons e que eles deveriam orar pela paz da cidade. E que na paz daquele lugar aquelas pessoas teriam paz. E às vezes eu observo a dificuldade que nós temos como igreja de olhar para a cidade onde nós estamos, para o bairro onde nós estamos, para o vizinho perturbado, endemoniado que mora ao lado, às vezes, da casa de alguns, como um campo missionário, como alvo da graça de Deus. E aí nós temos uma dificuldade maior ainda, se a dificuldade de olhar, imagina de amar essas pessoas. Então, essas questões que nós estaremos conversando, pensando, ouvindo sobre elas, não são novas para mim, não são novas para vocês, não são novas para os líderes, para os pastores e para a igreja também. Mas quando nós olhamos para 2 Coríntios, o capítulo 5, versículo 19, vai dizer que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. E uma pessoa que está reconciliada com Deus é uma pessoa de paz, é uma pessoa que vive em paz, é uma pessoa que leva o evangelho da paz, é uma pessoa que leva paz, é um pacificador para a vida da igreja dela, da família dela, o trabalho dela, a cidade dela, onde ela estiver, será um ambiente de graça de Deus, um ambiente abençoado e um ambiente abençoador. Então, identidade cristã tem a ver, eu quero propor aqui para os irmãos, começando hoje, e aí eu preciso da ajuda de vocês para nós não nos ausentarmos dos próximos encontros, amanhã de manhã e à noite, porque os assuntos de manhã e noite é consequência desse. Então, a nossa reflexão não queira chegar à conclusão hoje, mas a identidade cristã, ela pelo menos tem a ver ou deve ser vista a partir de 3 aspectos, que é a pessoa, que é o ser, quem eu sou, o propósito, que tem a ver com o saber, e a estratégia, que tem a ver com o fazer. Então é muito simples de você lembrar dessas 3 coisas que nós vamos pensar a partir da primeira hoje, que é a pessoa, que é o ser, que é o propósito, que é o saber e que é a estratégia, o fazer, compreende esse texto. Então, em suma, a identidade cristã, ela estabelece uma base tríplice, que, como mencionei, viver para Jesus, que é o ser, aprender com Jesus, que é a nossa convivência, aquilo que nós vamos saber aprender com Ele e levar outras pessoas a Jesus. Então, eu encorajo você a se colocar sobre a lente da palavra de Deus. Eu sei que todos nós fazemos avaliações, alguns mais, outros menos.
Às vezes nós chegamos num local, nós avaliamos isso e aquilo, a música, o programa, o pregador, o jeito que ele fala, se eu gostei, não gostei. Fique à vontade para fazer o que você acha importante fazer. Mas eu quero encorajar você a se colocar para ser avaliado pelo Espírito Santo nesses dias aqui. Eu sei que você é inteligente, você é capaz de traçar um perfil, avaliar as pessoas. Daqui a pouco, vai ter comida, pastor? Vai ter. Daqui a pouco, alguns vão comentar, nossa, que comida boa. O outro dizendo, olha, né, eu fui no outro lugar, estava melhor do que aqui. Não vai ter comida melhor do que aqui, eu imagino isso, pastor Nilton, né, igreja aqui. Mas às vezes é só um comentário. Então, faça aí as suas observações, as suas avaliações, faça as suas anotações, mas não deixe de se colocar na lente da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, para ser avaliado pelo Espírito Santo de Deus. Você está pronto para isso? Sim? Amém? 8 pessoas estão prontas, graças a Deus, né? Até amanhã espero que nós tenhamos um pouquinho mais, umas 18 pessoas. Mas se coloque diante, eu sei que você sabe do texto, não vou falar novidades aqui para os irmãos, mas deixe que o Espírito Santo avalie também a sua vida e o seu coração nesse tempo também, para permitir-se ter a sua identidade analisada, avaliada, quanto a esses 3 aspectos. Então, o primeiro deles, que nós vamos começar hoje, é sobre o ser. Então, quando nós olhamos para o texto de Mateus, normalmente é citado Mateus 28, 19. Nós lembramos de quando Jesus faz o comissionamento, quando Jesus apresenta o ID. Mas antes do mandamento, antes do ID, nós precisamos entender a quem Jesus está falando ou de quem ele fala. E o versículo 16, por isso eu comecei aqui lendo a partir do 16, Mateus 28, 16, vai dizer quem são essas pessoas que Jesus está falando. E diz o versículo 16, os 11 discípulos foram para a Galileia. Então, a primeira questão que nós precisamos trazer aqui para nosso entendimento sobre a identidade cristã, a minha identidade em Cristo, a sua, a identidade do povo de Deus, ou aquilo que o texto diz, o comissionamento aqui, sobre o ser discípulo de Jesus. Essas pessoas, elas eram discípulos de Jesus, eles não eram só membros de uma igreja. Pastor, mas tem membros de igreja que não são discípulos de Jesus? Tem, não sei aqui em Goiás, mas em outras regiões que eu convivo, tem pessoas. E há um escritor que é conhecido e que tem o meu respeito, e aliás todos têm, mas admiração pelo trabalho, e se você não leu ainda, né, o pastor Milton Monte vai recomendar também, doutor Diogo Carvalho, Batista por Convicção, que ele vai mencionar o seguinte, que tem 3 níveis aí de pessoas no contexto da igreja. Aqueles que participam da igreja por conveniência. Aquela igreja tem estacionamento, tem um trabalho, tem a salinha para as crianças. Aquela igreja, tem uma música que eu gosto, tem o pastor que ele fala de um jeito que eu gosto, tem os amigos que eu gosto. Então, tem muitas coisas que ela está centrada no eu. Eu gosto, eu acho, eu penso, eu concordo, eu admiro, eu aprecio. Esse é o contexto de pessoas que estão num contexto do evangelho ou dos evangélicos, que eles têm um relacionamento, uma permanência por conveniência. De certa forma, há de convir-nos também que a gente também procura aproveitar essas oportunidades para o trabalho, para alcançar pessoas, falando de uma coisa que elas gostam, que é algo que é conveniente a elas. Então, hoje vamos ter um trabalho com as crianças, vai ter brincadeira, pula-pula. Então, as crianças virão, não é porque ela trabalha na igreja, é porque tem o pula-pula. Então, nós somos parte dessa conveniência também, e a gente procura, de certa forma, essa conveniência como igreja também.
Por outro lado, nós temos aqueles que é por tradição. Meu avô foi o membro fundador dessa igreja. O meu tio, o meu parente, a minha família é batista. E eu já tive a deselegância de perguntar para uma pessoa que dizia assim: olha, você é pastor? Olha, meu tio, meu avô, meu isso, meu aquilo, que foi membro disso, e foi daquilo, e foi aquilo, e foi mesmo. E aí eu não me contive em um determinado momento, que a pessoa estava contando as experiências sobre a família, a experiência e a relação delas com Deus. E a minha pergunta foi: e você? Qual é a sua história com Deus? Qual é a sua história? Como é a sua vida com Deus? Você falou do avô, você falou do tio, você falou do amigo, você falou disso, você falou de coisas que você gosta, mas e qual é a sua vida com Deus? Então, quando nós olhamos para o texto que Jesus está comissionando, ele está chamando, ou ele está comissionando aqui, discípulos, e os 11 discípulos foram a Galiléia. Eles eram discípulos de Jesus, não eram só membros de uma organização religiosa. E alguém já disse isso, que você precisa ser uma pessoa de Deus e não só prestar um serviço para Deus. Porque às vezes tem pessoas que são prestadoras de serviço, e nós corremos o risco de ser pessoas prestadoras de serviço, e às vezes o cansaço que a gente tem quando chega em casa, ele não vai ser reparado, nós não vamos ser restaurados na nossa vida do cansaço do dia a dia, e o relacionamento que nós temos com a igreja, ou podemos ter com o trabalho da igreja: eu estou cansado de fazer coisas para a igreja. E tem gente que estão fazendo só coisas para a igreja mesmo. Elas não estão numa relação de discípulo de Jesus Cristo. Então, ser uma pessoa de Deus é mais do que ser usada por Deus. Sabe por quê? Porque ser uma pessoa de Deus, ser um discípulo de Jesus, tem a ver não só com um serviço, não só com um comportamento que eu faço ou não faço, mas tem a ver com a natureza, e o resultado dessa natureza, que é a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, vai gerar frutos do reino de Deus, e o fruto do Espírito, ele vai reproduzir na vida de outras pessoas, e ele vai multiplicar na vida de outras pessoas. Então, talvez você já ouviu falar sobre igreja multiplicadora, mas igreja multiplicadora não é a proposta do modelo de igreja. É vida de discípulos de Jesus, que cresce, que multiplica porque gera fruto. O fruto do Espírito Santo de Deus, que gera vida na vida de outras pessoas. Então não adianta tentar uma metodologia, não adianta fazer isso ou aquilo, mexer só numa estrutura, se a vida de Deus em nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus, não estiver presente em nós. Então nós precisamos ser e ter essa convicção de ser uma nova criatura, de ser uma pessoa de Deus. E aí eu respondo a terceiro tipo de pessoas no contexto da vida da igreja: aqueles que é por conveniência, um que é por tradição. Sempre fui dessa igreja. Dessa igreja é a maneira de dizer, tá, irmãos? Não é dessa igreja aqui, da qualquer igreja. E aqueles que é por convicção: eu sei o Deus em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para salvar a minha alma até o dia final, seja aqui ou onde for. Eu sei o Deus que eu tenho servido. Eu estou aqui por convicção, porque o Espírito Santo habita na minha vida, porque o Espírito Santo testifica no meu espírito. E Gálatas 5:24 diz: os que pertencem a Cristo Jesus, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Há muitos outros textos, não vou ler todos, mas ler apenas mais um, 2 Coríntios 5,17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, tem a ver com o ser, é o quê? Nova criatura, é um novo ser. E aí o texto continua dizendo: é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas.
E às vezes nós lemos coisas novas como se fosse só alegria na vida, mas às vezes as coisas novas é a alegria na tribulação, é a tribulação que vai dizer, puxa, eu nunca imaginei que um dia na minha vida eu ia estar enfrentando tanta dificuldade, mas estar tão em paz com Deus. Isso são coisas novas. Eu nunca imaginei que um dia eu ia ter tanta imprevisibilidade quanto ao futuro, tanta incerteza quanto ao futuro, e ia estar dormindo em paz. Coisas novas de Deus na vida da gente, na vida da igreja, no ministério, na família. Eu não imaginava que ia estar lidando com perdas tão terríveis para a minha vida. Eu não imaginava viver assim. E estar vivendo e ter a paz de Deus na minha vida. Coisas novas na nossa caminhada, na nossa jornada. Em Atos 19, capítulo 19, versículo 13 a 16, nós temos um exemplo que ele mostra o risco que é fazer as coisas em nome de Jesus, mas não ser uma pessoa de Jesus. E há muitas pessoas, e é um livro que eu recomendo, a igreja, que vale a pena ser membro, mas há muitas pessoas que estão tão desanimadas, que tem um termo aí, tal desigrejado por aí. Ele já deve ter inventado até um outro termo já, pastor Mito, porque cada dia inventa cada coisa, não é? Mas sabe o que acontece? Tem muita gente que elas estão desanimadas porque elas não estão vivendo a vida de discípulos de Jesus, elas estão participando de coisas que a igreja está fazendo. Então tem um movimento aqui na igreja, e às vezes elas vieram e aceitaram fazer parte daquele movimento, mas elas não tiveram a transformação na sua vida, elas falam evangeliquez. Então, se for batista, ela já sabe como que comporta lá na batista. Se for na assembleia, ele sabe como que comporta na assembleia. E se for em outro por aí, vai dizer, vai saber como conversar com as pessoas, porque elas aprenderam essa linguagem. Mas aí o texto diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos. Atos 19. O que tem a ver o texto? Pessoas que não eram de Deus, mas elas estavam acompanhando os discípulos de Jesus, e elas estavam tentando fazer coisas para Deus, mas elas não eram pessoas que tinham uma nova natureza, elas tinham só uma nova prática. Então tem gente que só muda de religião, ela só muda de um novo comportamento. Ela brigava no bar, agora ela briga na igreja. Ela brigava lá no bar, agora ela mudou os termos, tinha uns palavrão, um xingamento, agora ela usa varão, outras coisas, né, outras palavras aí da Bíblia e tal. Ela aprendeu, mudou a linguagem, mas o comportamento continua a mesma coisa. E olha o que diz o texto então: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os demônios, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, olha, cheio de autoridade aqui, eu lhes ordeno que saiam. Aí o versículo 14 diz assim, do capítulo 19, os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes do sacerdote dos judeus. Esses camaradas, eles eram religiosos por tradição. Eles conheciam o linguajar, eles sabiam, viu, fazendo, era da família, a família, quem que eram os pais deles? Os sacerdotes, diz aqui, fazia parte, né, de uma família sacerdotal. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre ele e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Foi feia a coisa. Foi feio. Pessoas que tinham a tradição,
que tinham conhecimento, que tinham uma história religiosa, mas não tinham uma vida transformada. Não nasceram de novo. E às vezes, irmãos, quanto trabalho líderes na igreja, famílias na igreja, pastores têm tido com pessoas que estão de corpo presente, mas não foram transformadas na sua alma, não foram, talvez, também porque não foram apresentados Jesus para ela, foi apresentado só à igreja. Apresentamos às vezes o trabalho da igreja, não estou dizendo que você faz isso, mas isso pode acontecer, os programas da igreja, mas aí nós esquecemos de apresentar Jesus e chegar ao ponto de dizer: sem Jesus não há salvação em nenhum outro nome. E nós somos pecadores sem a graça de Deus na nossa vida. Então, ser um discípulo de Jesus não se trata de qual igreja eu gosto ou participo. Ser discípulo de Jesus tem a ver com quem eu sou. Kate Phillips diz o seguinte: Cristo não pode ser o Senhor da minha vida se eu sou o Senhor. Cristo não pode ser Senhor da vida de uma pessoa se ela ainda está no trono da sua própria vida. Para que Cristo esteja no controle, tenho que morrer, e eu não posso me tornar discípulo de Jesus sem nascer de novo. E para nascer de novo, eu tenho que morrer. Então, o discípulo é alguém que foi encontrado por Jesus e foi chamado por Jesus, porque foi Jesus que nos encontrou e nos aceitou. Porque quem estava perdido era eu, não era Jesus. Não foi eu que encontrei Jesus. Foi Ele que me encontrou. Foi Ele que me salvou, foi Ele que me achou, foi Ele que me libertou, foi a pessoa de Cristo Jesus, foi Ele que veio e me encontrou, me achou, me resgatou a minha vida. Então, um discípulo, a identidade cristã tem a ver com quem eu sou, tem a ver com o ser um discípulo de Jesus, e não tem a ver só com a questão da igreja que eu participo, mas da nova natureza, do caráter de Cristo na minha vida, do Espírito Santo de Deus na minha vida. Então, são discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus, eles são chamados por Jesus. Então, antes de oferecer qualquer serviço a Cristo, o discípulo, o maior serviço, a maior oferta que um discípulo pode oferecer a Cristo, não é o seu serviço, não é o seu dinheiro, não é os seus talentos. Sabe qual é a maior oferta que alguém ou que um discípulo oferece a Jesus? É a sua vida, é o reconhecimento que a sua vida pertence a Cristo. Então Deus não está interessado numa horinha que sobra de alguém, Deus não está interessado numa ajuda do dinheiro de alguém, Deus não quer uma parte ou a metade dos recursos de alguém, Deus quer a sua vida por inteiro, porque Ele pagou por inteiro. Ele comprou por inteiro e Ele pagou à vista. Não foi no cartão de crédito, não foi parcelado, está pago, está consumado. Então, o Cristo que chama é Ele mesmo, o caminho. Ele é a ponte para a caminhada do discípulo. Jesus diz isso em João 14,6. Eu sou o caminho, não um caminho, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por mim. Então, o primeiro passo na caminhada, ou como discípulo de Jesus, no caminho que é Jesus, o primeiro passo da nossa vida nos separa de uma vida sem Jesus e nos leva para um outro passo que agora é uma vida com Jesus. E esse primeiro passo é um passo de fé, porque sem fé é impossível nós relacionarmos com Deus e agradarmos a Deus. É um passo de fé em direção ao atender o chamado de Jesus. Preste bem atenção nisso. É atender o chamado de Jesus, não é avaliar o que agora eu tenho que deixar de fazer para ser crente.
que pode nessa igreja? O que não pode nessa igreja? Porque às vezes tem pessoas que estão avaliando o contexto de vida cristã, o que pode e o que não pode. Acho que eu gostei mais daquela ali porque aquela pode isso, mas eu não gostei porque não pode isso. Eu gostei mais daquela outra porque pode isso, isso e isso, mas eu não gostei porque algumas coisas não pode tanto assim. E às vezes as pessoas vão definindo a sua vida, a vida cristã, o evangelho de Cristo Jesus, como coisas que pode e coisas que não pode, quando isso deve ser consequência da nossa caminhada, porque nós devemos pensar e entender que na vida cristã, o ser discípulo de Jesus é atender o chamado do próprio Jesus. Agora, o chamado do próprio Jesus nos tira do lugar que nós estamos e agora Ele vai nos levando para o lugar onde Ele está nos direcionando a nossa vida. E quando nós olhamos para o contexto dos discípulos de Jesus, Jesus aproxima, lá em Mateus 24, vai dizer que uma certa noite Jesus foi até os discípulos andando sobre as águas, e eles ficaram apavorados, achando que era um fantasma, e Jesus vai dizer para eles acalmarem-se, para eles ficarem calmos, que era Ele. E sabe o que, vocês lembram o que Pedro diz? Se é o Senhor mesmo, o que ele diz? Manda que eu vá até o Senhor. Pedro não era besta não, o rapaz era experiente. Lembra quando outra vez Jesus aparece e vai dizer, perguntou o que para eles? E aí, turma? Pescaram bastante? Nada. Joga do outro lado. Do lado direito. Do lado esquerdo não tinha pegado nada. Do lado direito. E aí ele falou, Senhor, nós estamos cansados, pescando. Mas sobre a tua palavra, porque o Senhor está mandando... O Senhor está dizendo, nós vamos fazer. E eles fizeram. Agora o Pedro, lá de novo. É Jesus, então já sei. Se é o Senhor então, manda. Que sobre a tua palavra eu vou. E diz que ele diz para Pedro, venha. E por mais que alguns critiquem Pedro, vou fazer uma pergunta aqui, que talvez é óbvia, mas vai que não. Além de Jesus e Pedro, quem mais andou sobre as águas? Não é? Desde que eu entendi isso, nunca mais falei do Pedro. Nossa, o Pedro afundou e tal. Tá, mas antes dele afundar, ele deu uns passos na água, né? E você, quantos já andou sobre as águas? Nenhum, né? Então não vou falar mais do Pedro, não. Não é? Pelo menos no sentido de... Poxa, o Pedro vacilou e tal, mas ele andou sobre as águas, e ele vai então sobre a palavra, ele atende o quê? O chamado de Jesus. Jesus está dizendo, vem. Pedro já tinha feito isso, Levi, Mateus já tinha feito isso, deixa as redes, lança as redes do outro lado, e depois deixa as suas redes e siga-me. Eles estão atendendo um chamado de Jesus. Então, para ir até Jesus, para atender o chamado de Jesus, Pedro teve que deixar o barco, assim como Levi, o publicano, teve que deixar a coletoria. E você? O que você precisa deixar? Tem alguma coisa hoje que você precisa deixar? Talvez não é porque Deus não está falando com você. Não é porque Jesus não está falando com você. Não é porque Deus deixou de falar com a gente. É porque, às vezes, nós estamos como aqueles lá do Antigo Testamento, Novo Testamento, dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós não estamos conseguindo ouvir ninguém. Estamos ocupados, sobrecarregados. E eu me incluo nisso. Muita coisa para fazer, muitas respostas, muitos celulares, muitas mensagens no celular para responder, muitos grupos, não é? Da igreja mesmo deve ter uns 10.
da família, do trabalho, dos amigos, das observações dos que não são tão amigos assim, que eles não podem ficar sabendo, aí a gente tem um grupo à parte, só entre nós. E aí nós temos dificuldade, estamos com dificuldade às vezes, porque nós não deixamos algumas coisas, nós não estamos atendendo o chamado de Jesus. E às vezes tem pessoas pensando o seguinte, que alguém chamado é porque agora ele vai para o campo missionário. É verdade, mas onde que é esse campo missionário? Ah, é lá no tal lugar, porque agora é na missão. O campo missionário é alguém que está do seu lado, é alguém que está do outro lado da mesa, alguém que está do outro lado do celular, e agora não tem mais essa distância. É alguém que está uma chamada, uma ligação, uma videochamada de distância, um áudio de distância, oportunidades que nós temos. Então, muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, mas não são discípulos de Jesus. Algumas pessoas até seguem Jesus, mas não são discípulos de Jesus, porque estão servindo outro Senhor. E sabe quem é o outro Senhor? É você mesmo. Sou eu mesmo o outro Senhor. Não, mas não, que outro Senhor? Não, eu não adoro. Não, o outro Senhor sou eu mesmo. E a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. A razão de não atender o chamado para uma vida discipular é falta de fé. E sabe por quê? As pessoas estão com falta de fé, com crise na sua fé, porque são desobedientes. E se a gente começar a ler a Bíblia mais a sério, irmãos, a coisa vai ficando mais feia para o nosso lado. E um dia alguém me disse assim, pastor, olha, sinceramente, com todo respeito, a gente fala todo respeito, prepara que ela já vai te desrespeitar logo em seguida. Ah, eu estou meio ausente mesmo, mas sei lá, parece que eu estava indo na igreja, quanto mais eu vou, eu me sinto pior. Bom, pela uma coisa, conhecendo o contexto e a vida da pessoa, eu fiquei mais tranquilo por um momento. Pelo menos estava pregando a Bíblia, porque não tem como a pessoa ouvir a palavra de Deus e se sentir bem. Realmente tem pessoas que vão na igreja e elas saem de lá pior, sentido pior. Por quê? Porque elas são os senhores, então há um confronto do meu eu com o meu Deus, que sou eu mesmo, com as minhas vontades, que não foi crucificado, diante da vontade de Deus. Então a falta de discípulo de Jesus é falta de fé, que é falta de obediência a Deus. E sabe por que são desobedientes? Porque não confiam o suficiente para depender de Jesus. E por fim, pensando no ser, na identidade, a dificuldade ou a crise da identidade do ser, porque eu tenho que ser discípulo de Jesus, e ser discípulo de Jesus tem a ver com a nova vida, com a nova natureza. Eu tenho que atender um chamado de Jesus, não é só um cargo, não é só uma função. E a terceira questão tem a ver com a necessidade ou a dificuldade que eu tenho de depender. Eu não sei aqui nessa região do nosso rico país, mas na região que eu habito e convivo com mais pessoas, tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de depender de ninguém. Nem eu, nem o meu orgulho então, ele não quer depender de ninguém. Mas tem gente que tem umas palavras mais fofinhas. Eu não gosto de dar trabalho para os outros. Sabe por que a gente não gosta de dar trabalho para os outros? Porque primeiro a gente não quer depender, e tem muita gente que não quer que os outros dependam dela. Não gosta de dever favor. Eu já disse isso no contexto onde eu estou, tem gente que diz assim, pastor, eu não gosto de dar trabalho. Eu falei, fica em paz, você dá trabalho. Você é uma pessoa difícil. Você não é fácil. E uma vez uma irmã me procurou um tempo depois e disse, olha, pastor, eu preciso pedir perdão para o senhor. Eu falei, se você está dizendo que precisa, então, eu não sei de nada. Não sabe o que acontece? Um dia o senhor falou na igreja, você é difícil. E eu disse, está repreendido em nome de Jesus.
Eu não sou, eu sou de Deus, lavado, remida, costurado no sangue de Jesus, bordado. Aí, pastor, sabe o que aconteceu? Não estou... Por dentro eu estava dizendo, conte-me mais e tal, né? Então, aí essa semana em casa, a gente teve um momento muito difícil aqui, uma conversa entre eu, meu marido e o Ciro. Tinha um marido e 3 filhos. Aquele dia, pastor, não me controlei. Aquele dia, eu falei tudo que não devia. E aí eles foram embora, os meninos foram para a escola, meu marido foi para o trabalho, eu fiquei em casa. E aí, sabe o que eu ouvi quando fui orar? Falei com Deus. E sabe o que eu ouvi? O Espírito Santo falou comigo. Não, irmã, você é difícil. Aí eu lembrei, parece que eu ouvi a sua voz falando, você é difícil. Então, pastor, porque aquele dia eu fiquei até irada com o senhor aquele dia. Eu repreendi, não aceitei aquelas palavras para a minha vida e tudo mais. Pelo menos ela não julgou que foi as minhas palavras que tornou ela difícil. Nós somos, irmãos. Nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações. Nós não queremos depender de ninguém. De maneira geral, não gostamos de depender das pessoas. E às vezes nem de Deus nós queremos depender. Às vezes nós queremos que Deus nos ajude a fazer a nossa vontade. Às vezes nós temos um bom plano para Deus. Senhor, eu já tenho um plano. É só o senhor assinar embaixo, autorizar, o senhor abençoa e vai dar tudo certo. Eu já tenho aqui os meus planos, as minhas ideias. John Stott, no seu livro Discípulo Radical, diz assim, os chamados teólogos seculares da década de 60 defendia audaciosamente que a humanidade havia atingido a maioridade e que, nestas circunstâncias, poderíamos já naquele tempo, no milênio passado, dispensar Deus, porque a ciência responde todas as coisas. Todavia, essa chocante declaração durou pouco. Sabe por quê? Pois a verdade é que somos pecadores, somos dependentes de Deus, somos dependentes da sua misericórdia e de sua contínua graça todos os dias da nossa vida. Então, tentarmos viver sem Ele é justamente o que significa pecado. Uma vez alguém estava compartilhando, olha, pastor, eu tenho um vizinho, seu fulano, o senhor falou outro dia, eu vi que a gente tem compartilhado a palavra de Deus, seu fulano não vai em lugar nenhum. E eu tenho pensado em compartilhar, mas, sinceramente, eu estou com dificuldade, porque o seu fulano é uma pessoa tão boa, é um vizinho ótimo, dedicado à família dele. E, às vezes, nós temos pessoas na igreja que estão olhando para as pessoas, estão com dificuldade porque não entenderam que não há justo nenhum sequer, e nós somos salvos não pelas nossas boas atitudes, mas somos salvos para as boas obras, não pelas boas obras, como diz Efésios 2. Então, tentar viver sem a graça de Deus, ou entendendo que as minhas ações basta e é suficiente, é justamente isso, pecado. E além disso, também precisamos uns dos outros. Nós não calculamos isso, mas já imaginou quantas pessoas foram necessárias para construir esse espaço todo e nós estamos aqui confortavelmente sentados? Quantas pessoas são necessárias para manter a energia chegando até aqui, para ter o ar-condicionado ligado, para ter o som? Quantas pessoas são necessárias para manter a organização de uma cidade, de um trânsito e de tantas outras coisas, para você ter a sua internet funcionando aí no seu celular? Quantas pessoas são necessárias? Mas nós não queremos depender de ninguém. E às vezes chego a pensar que boa parte dos problemas da humanidade acabaria se nós tivéssemos, ao dispor de cada um nesse tempo, sempre a comida que agradasse a você.
o programa de TV que agradasse, a casa que agradasse, o carro que gostasse, uma cidade que lhe fosse favorável, que o clima sempre fosse aquele que gostasse. Não, hoje eu quero um dia mais de sol porque precisa secar a roupa, mas sol sem poeira. Hoje só uma chuvinha, porque está muito quente, a roupa minha já secou, e aí agora pode chover um pouquinho. Não, mas chove um pouco, mas sem muito calor, porque senão fica um mormaço. E tem gente que está sempre reclamando de tudo. E às vezes nós não percebemos que nós vamos criando essa cultura para a vida de outras pessoas também. Mas não sei se você já teve essa oportunidade de tropeçar e de ficar lá no chão, esparramado, como diz, feito uma abobrinha que caiu do caminhão. Eu me lembro uma época na escola, que a escola estava reformando, e aí colocaram de uma corda, de uma árvore para outra, tinha umas árvores, colocaram umas cordas que não tinha quadra, dividia as equipes, porque aquela ali era a atividade física do vôlei ali. E naquela época eu estava super em forma, assim, e eu tinha aprendido uma dinâmica quase circense, assim, que era pendurar numa corda só com aqui os pés, a ponta dos pés. E um dia, após o horário ali da refeição, da merenda, falei, hoje é dia de eu fazer a minha apresentação, imagina, um público desse, né? Não pensei assim, mas hoje, né? E fui lá, pendurei uma vez, 2 vezes e 3 vezes. E foi ficando melhor, porque daqui a pouco um passa e falou, ô louco, cara, como você consegue fazer isso? Vou te mostrar de novo. E na terceira vez, pum, de cabeça no chão. Apagou tudo, daqui a pouco acendeu umas meia luz, assim, meia fase, e eu lembro que tinha mais agora, tinha um outro público agora, que era o público, o que aconteceu? Ele sempre aparece, do nada, assim. Você está bem? Você está bem? Não, eu estou bem. E aí, tira a escola, a parte das bicicletas que ficava estacionada. Tem coisa ruim que pode ficar pior, gente. Aí eu saí, né, totalmente sem noção, e aí eu fiz um strike naquelas bicicletas. Eu bati naquelas bicicletas, caíram a metade, né, enquanto pôde cair bicicleta, e aquela vergonha, né, que aí ficou a fama que era do cara do circense lá, né, que o circo estava quase contratando, já levando embora. Agora, aquela situação toda, além da dor e de outras coisas mais. Nós não queremos isso para a nossa vida. Às vezes a gente tropeça e alguém pergunta, e aí, o que foi? Opa! Não, eu estou bem. Você não está aguentando pôr o pé no chão, aquilo está doendo no fio de cabelo. E o que nós dizemos? Eu estou bem. Eu estou ótimo. Então, às vezes, nós precisamos desse lugar diante de Deus, na dependência de Deus. Uma frase que, não sei quem é o autor dela, mas ela é muito interessante, que diz o seguinte, que quem caminha de joelho não tropeça. Então, essa noite eu quero deixar esse início da nossa reflexão, porque às vezes a gente pensa no desafio do campo missionário, da cidade que precisa ser alcançada, e isso é necessidade, nós estamos aqui para isso. Mas hoje, o desafio é comigo. Eu preciso pensar em mim mesmo, como discípulo de Jesus. Porque Jesus concluiu a sua obra e diz, está consumado, e ele andou e treinou 12 pessoas, e uma delas ainda ficou pelo caminho. E aí nós vamos chegar nessa parte amanhã e depois, amanhã de manhã e amanhã à noite. O fato é que quando nascemos, é comum a nossa dependência.
Mas nós vamos ficando independentes, nós não queremos mais depender. Mas quando nós nascemos de novo, nós precisamos aprender a sermos dependentes de Deus. Então, precisamos ser, assim como eram aqueles que receberam o comissionamento, discípulos de Jesus, que nasceram de novo e que não estão ocupando cargo ou função na igreja, estão atendendo um chamado. Não estão ocupando cargo ou função no campo missionário ou sendo pastor na igreja porque é a função pastoral, é porque está atendendo um chamado. Que está ocupando cargo aqui no conselho, na convenção ou em qualquer lugar que seja, que não está ocupando só uma vaga de uma função, está atendendo um chamado espiritual para a sua vida. O problema torna-se um problema quando em qualquer lugar, seja no lugar mais evidente ou menos evidente, no contexto da igreja, de uma associação, de uma convenção, de uma junta missionária, de um seminário, quando as pessoas estão apenas ocupando uma função porque tem uma vaga e precisa de alguém, e elas esqueceram que elas são, quem elas são servos de Jesus e nasceram de novo, são pessoas que têm uma natureza espiritual e está vendo isso como algo muito sério, é uma questão espiritual, está atendendo um chamado de Deus e a consciência que ela não tem as condições necessárias para fazer o que precisa ser feito. E achar que por mais capacitado que qualquer pastor, que qualquer diretor, que qualquer professor, que qualquer doutor, a capacidade puramente de conhecimento dele é suficiente para liderar ou para ocupar o lugar no reino de Deus, isso é um erro. E outro erro é achar que porque eu não tenho as condições tal, eu não posso fazer nada. Então não tem ninguém que sabe demais que não dependa de Deus. E não tem ninguém que é tão coitado também ou tão ilimitado que não dependa de Deus. O fato é que o mais conhecedor, que domina maior conhecimento e o que pouco sabe, todos eles dependem plenamente de Deus. Precisa ser nascido de novo, ser discípulo de Jesus, ser alguém que entende que está seguindo um chamado de Deus e que é dependente de Deus. Então, antes de receberem o comissionamento do ID, os discípulos foram até o monte, indicado por Jesus, encontraram Jesus, adoraram Jesus. E o ponto principal aqui é quem são. São discípulos de Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Eu quero orar junto com você essa noite. E amanhã nós continuamos pensando sobre isso. Pai Santo, obrigado por essa oportunidade que Teu Espírito Santo, ó Deus, nos conduz na reflexão da palavra, do nosso entendimento também. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos aqui. Ajuda-nos hoje, Senhor, pensar quem nós somos, independente de cargos, de títulos, quem nós somos sem os nossos cargos. Quem nós somos sem os nossos títulos? Quem nós somos sem os nossos diplomas? Quem nós somos sem o nosso currículo, Deus, de formação? Nos ajuda, ó Deus, a entender quem nós somos no Senhor. Ajuda, ó Deus, cada um dos meus irmãos a compreender quem eles são. Além da função, seja de um pastor, seja de um missionário, seja de um líder, ó Deus, um diácono, um presbítero, quem for, ó Deus, que nome ocupe, ó Deus, nessa terra, Senhor. Mas que consiga ver a sua vida como discípulo de Jesus, que nasceu de novo, que é dependente do Senhor e que está atendendo um chamado do Senhor e não só desempenhando uma função, ó Deus, de uma estrutura organizacional, mas está servindo o Senhor para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe e espero que vocês voltem amanhã. Em nome de Jesus.